Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Explica Bitcast. Hoje eu estou aqui com o Márcio Reis, não sei se vocês conhecem, é um contador craque, especialista em Bitcoin lá de Rolante. Conheci ele ao vivo agora em setembro, que eu fui com a Bi para fazer um documentário sobre a adoção do uso do Bitcoin em Rolante. E acho que vocês têm reparado que nos últimos meses tem uma discussão bem grande sobre novas normas, novas regulações, estão tentando tributar a gente, o que está acontecendo? E aí eu confesso que, assim, é tanta coisa, tanta novidade que sai, que às vezes a gente fica na dúvida, mesmo eu que trabalho com isso, eu fico tentando acompanhar isso, às vezes eu me perco, sabe? Tem regulação, tem norma, tem lei, tem medida, tem coisas que a gente não sabe qual é a hierarquia de uma contra a outra. E aí, no fundo, para me ajudar a ter uma visão mais clara e, portanto, ajudar vocês, eu chamei o Márcio para conversar. Então, Márcio, bem-vindo, um prazer falar com você. Prazer é meu, Caio. Bem-vindo a todos que estão assistindo. A gente está aqui para tentar ajudar e tentar esclarecer um pouquinho de tudo isso que tem saído nos últimos tempos. E eu acho que a gente está naquele momento, muito se escuta de, tô saindo daqui, tô não sei o quê, e aí eu ainda brinco, cara, se existe paraíso fiscal é porque existe os infernos fiscais. O Brasil, infelizmente, está num patamar de inferno fiscal grande, ainda mais agora com reforma tributária chegando, então tá tudo quanto é contador maluco. Como eu acabei me especializando nisso e estou nesse mercado e já estou fazendo 7 anos, então a gente brinca bastante, né, em cima disso, e é o nosso core business que está trabalhando aí. Boa. Cara, eu acho que é uma coisa constante na vida de todo bitcoinheiro que existe um antes e um depois, assim. E aí, como o pessoal geralmente não conhece os entrevistados que eu converso aqui no Explica Bitcast, uma coisa que eu sempre peço é para o pessoal se apresentar, sabe? Então, se apresenta você também, Márcio. Conta um pouco da sua história pré-Bitcoin, sabe? Quem você é, o que você estudou, o que você fazia da vida, sei lá, para o pessoal saber com quem está conversando. Bom, eu sou contador de formação, mas sempre trabalhei dentro de hospitais. Fui apresentado a uma corretora que estava querendo se instalar aqui no Brasil, estava querendo se instalar em Balneário Camboriú. E só que a sede deles era Londres e estava acontecendo o Brexit, e eles estavam indo para a Itália. Isso eles me contrataram através de um colega que falou assim, olha, se tem um cara que eu conheço que vai resolver o problema de vocês, é o Márcio. E aí eu fui sem saber uma vírgula o que era Bitcoin, criptomoeda. Eu já tinha ouvido falar, mas nada muito específico. Voltei e estudei 3 meses em plena pandemia. Isso estava acontecendo. E aí acabei fazendo, eu trabalhava no Grupo Marista na época, estudei economia, já para tentar aproveitar, fiz todo o processo com eles, hoje faço a contabilidade deles aqui no Brasil e sou auditor para o conselho deles no exterior, porque eles são russos, na verdade, e moram aqui no Brasil, então eles tocam a operação que está sediada na Itália, mas aqui de Balneário Camboriú. Então, e aí depois disso, cara, só foi crescendo cada vez mais. No ano passado eu voltei aqui pro Rolante, que os meus pais começaram a precisar de um pouco mais de cuidado, acabei voltando para cá, e aí eu tenho clientes espalhados pelo mundo inteiro, já faço atendimento online, tenho formação em administração, ciências contábeis e economia, por conta do Bitcoin, tenho 2 mestrados, um em macroeconomia e outro em administração de pessoal, um doutorado em administração de pessoas, e agora iniciamos o pós-doc pela PUC de Roma, que deve se terminar daqui uns 4 ou 5 anos.
Pô, que maravilha. Como vocês de casa podem estar vendo, então eu estou conversando com um estudioso, assim. Tem gente que acha que eu sou estudioso, Márcio é 3 vezes mais estudioso que eu. Cara, uma coisa que é muito notória para quem te conhece é o quanto você caiu de cabeça tanto no Bitcoin como um todo, quanto no projeto de rolante em específico, né? E aí eu achei muito legal a anedota de como você conheceu o Ricardo e como você conheceu o projeto de rolante inicialmente, que você foi numa reunião para tentar evitar que as pessoas de rolante caíssem numa pirâmide. Conta um pouco essa história pra gente. Tá, aí vamos lá. Aqui próximo de Rolante, nós temos a cidade de Novo Hamburgo. A cidade de Novo Hamburgo, ela já chegou a receber o apelido de capital do Egito, de tanta pirâmide que foi feita falando sobre Bitcoin ali em Novo Hamburgo. E teve gente que perdeu milhões. Eu mesmo tenho um cliente que perdeu mais de 4 milhões de reais na questão de pirâmide, porque foi crescendo. Então ali a gente brincava que era a nova capital do Egito. Quando houve a divulgação pela ACISA, que é a Associação Comercial, e vai ter uma palestra sobre Bitcoin, não é, daí era ilegal e um X em cima do I. E aí o Edson, que é da MAC, que é a primeira loja que começou a receber Bitcoin, é meu conhecido, mas não tinha conversado com ele, não sabia que ele estava envolvido com isso. E aí veio um cara de fora, que não tem rede social, o Ricardo, ele não tem rede social, não fala nada sobre não tinha visto falar sobre ele. Eu moro num canto de Rolante, ele mora exatamente no outro canto. A gente nunca tinha se cruzado. E aí eu falo, enganaram o Edson Cruel, que é o sobrenome dele. E, enganaram o Cruel, vai criar uma pirâmide, ele vai ser o topo da pirâmide, isso vai desmoronar. Fiquei quieto. E fui para a reunião com uma documentação dentro de uma pasta com tudo que precisava. Nisso, eu entro na reunião já tipo assim, quando ele for falar, depositem aqui não sei o que, aí eu levanto a mão aqui e já entro com os 2 pés no peito dele, já falando, cara, isso daqui é pirâmide, vocês estão sendo enganados. Não. Daí aí eu entro bem quietinho, cumprimento 2 ou 3, cumprimento o Ricardo, sento na penúltima fila, na ponta, já no corredor, para daí já ir para frente quando ele falasse. Daí ele vai lá, apresenta o negócio e tal, não sei o quê, e aí ele anuncia o que era o projeto, o que ele queria fazer com o Bitcoin. E até ali eu não sabia de nada. Aí, daí que eu escutei e vi, aí ele falou que estava vindo, era de Alegrete, era de outra cidade e tal. Aí eu falei para ele, agora sim a gente pode falar sobre o que pode ser feito. Daí eu falei, a gente conversou, e é tanto que o primeiro nome da lista lá para ser para entrar no grupo do WhatsApp é o meu. Perfeito. Cara, feita essa introdução básica, assim, no fundo, como a gente tem muitas dúvidas que o pessoal deixou, eu não vou dar um zoom muito grande em Rolante, porque, sei lá, acho que é um assunto que já foi muito debatido. Eu acho que a principal dor do pessoal que vai escutar a gente tem muito aquela visão do Bitcoiner de declarar ou não declarar. Tipo, essa é uma questão. E aí também não é só declarar ou não declarar, né? Tem mais nuances, assim, como declarar, quando declarar, declara o SDT e faz o swap, declara DPix e faz o swap. E no fundo, tem muitos poucos contadores e tem muitas poucas pessoas experientes no geral dentro da nossa comunidade, sabe? Sempre tem um pessoal sub 40, tem algumas pessoas sub 50, mas a grande maioria é sub 30. Então são pessoas sem uma visão tão pragmática e real do mundo. Então, pensando nisso que eu pensei em conversar com você. Eu acho que a primeira pergunta que faz sentido eu fazer
antes de a gente entrar nos específicos, é uma pergunta mais genérica que muitos bitcoiners pensam assim, eu não sei a realidade desse pensamento, que é assim, existe algum viés do sistema tradicional, seja Receita, seja governo, contra o Bitcoin e os bitcoinheiros? Ou seja, se eu declarei o Bitcoin em algum momento como ativo que eu tenho posse na minha declaração, eu vou ter um risco maior de cair na malha fina? Vai ter algum outro ônus para mim? Ou isso é mais teoria da conspiração do que realidade? Então, isso é mais teoria da conspiração. De 25 anos de profissão que eu tenho, de 20 fazendo declarações e nos últimos 5 anos mexendo diretamente com isso, quem cai em malha fina é quem não reportou aquilo que em algum momento a Receita teve. Então é justamente ao contrário, se eu não declarar nada, eu nunca vou ter. Mas a partir do momento que você deixa o rastro, e hoje em dia está cada vez mais fácil você deixar um rastro e você ser ligado aquilo que... ou seja, você vai deixar um rastro digital. A partir do momento que você deixa esse rastro digital, você vai ter... eles vão conseguir ligar a você. Então, se você tem isso declarado, você não entra na malha fina. E aí tem um dado que é interessante. O 15% de toda a movimentação identificada da Receita Federal no ano passado, isso era o relatório da Receita, que está no próprio site da Receita, sobre fiscalização, foi feita no Rio Grande do Sul. Disso, em torno de 50% foi feito na cidade de Caxias. Aí, ou seja, eles concentraram muita coisa na delegacia de Caxias do Sul para fazer a identificação. Aí, assim, e aí é o que eu brinco quando falo todo mundo. Cara, entre você pegar um tutorial da internet, ou um tutorial, ou ver, ou pegar a melhor pessoa que já conhece muito sobre isso, e tentar esconder o Bitcoin, ou a Receita com todo o poder computacional que eles têm e com tudo que eles conseguem processar segundo a segundo, e eu já fui num data center da Receita, que são 5, um data center da Serpa, que são 5, cara, desculpa, entre você ou eles, eu fico com eles. Então, para eles acharem alguma coisa a partir do momento, e eles estão se especializando cada dia mais, eles ainda não entenderam muita coisa, porque justamente, o pessoal que está lá dentro é 40 a mais, 50 a mais. Ano passado que foram nomeados, se eu não me engano, 200 auditores, que daí já está vindo uma leva mais nova de gente que, já conhece, então já sabe o que é. Agora, de chegar para um auditor de 60 anos, que o cara tem milhões de problemas normais já de PIS, COFINS, agora reforma tributária, toda a parte previdenciária, daí vai falar para ele, olha, agora tem que começar a correr atrás de Bitcoin, blockchain, não sei o quê, a cabeça do cara vai explodir. Agora já está entrando uma gente mais nova que, eles já começaram a ver que começa a mexer. É tanto que veio a Decrypto aí muito em cima desse processo. Então, assim, tá cada vez mais difícil de se esconder. E tem muita gente gastando muito mais energia tentando se esconder do que daqui a pouco, cara, se tu declarar e pagar o imposto, vamos lá, 15% agora, é melhor do que tu ter tudo congelado no futuro e teu CPF bloqueado. E detalhe, hoje com o CPF bloqueado, você não faz mais PIX, porque daí o Banco Central não autoriza. E daí imagina a confusão da cabeça da pessoa de que, tu não tem mais PIX, tu não tem mais nada, tu está praticamente fora do mercado financeiro. Daí acho que uma próxima pergunta que faz sentido é assim, a ordem de grandeza importa? Por exemplo, tem um pessoal que vamos chamar, entre aspas, de ladrão de galinha. Eles já não declararam, só que eles não caíram nessa malha fina e eles estão seguros. Isso, de fato, passou batido pelo tamanho? É uma coisa que a tendência no futuro, com mais, sei lá, pessoal mais novo na Receita, mais inteligência artificial, esse tipo de coisa, vai ser mais fácil encontrar daqui a pouco?
Por grandeza eu não digo, porque principalmente a inteligência artificial não está muito preocupada na questão de valores. A pessoa física, o auditor em si, ele até pode ficar um pouco mais preocupado. Mas principalmente quando você trabalha ali com códigos e inteligência artificial, o cara não vai estar preocupado se é 1 milhão ou é 10 mil reais. Tu vai entrar na malha e entra sem problema nenhum. Já teve gente que entrou na malha e teve CPF bloqueado, no meu caso, por causa de 5 centavos. Caramba. E aí ele teve que me pagar algum honorário para conseguir resolver todo o problema dele. E daí descobri que era, cara, tu errou em 5 centavos. Ele falou, não acredito. Eu falei, tu quis fazer sozinho? Fez. Mas aí agora tu vai pagar o porquê que tu quis fazer sozinho. Cara, eu imaginaria... É porque assim, eu não estava levando em conta IA, né? Eu imaginaria que seriam os auditores da Receita que eles pensariam, peixe pequeno, deixa passar, vamos atrás dos peixes grandes. Mas então isso não pode ser usado como cenário base atualmente mais. Não, porque a IA já te entrega tudo pronto, o auditor, sim, ele tem que assinar, e aí é muito daquele processo. Cara, se eu tô dando 50 autuações para pequenos, o grande vai se ligar. Cara, se ele tá se importando com um cara de 10, eu que tenho 1 milhão, ou eu fujo para Marrocos, no meio do deserto, ou eu pago o imposto e faço a declaração. Perfeito. E o problema é não declarar ou é mais quando você vai querer usar o dinheiro depois? Porque, sei lá, eu tenho um amigo que já comentou que sobre a receita, sei lá, por exemplo, ele compra vinil e ele não declara os vinis. E ele fala, a única questão é que depois, porque ele usa os vinis dele como reserva, qual é o nome? Reserva de valor mesmo. Ele fala, não, eu tenho liquidez, eu consigo ir na Benedito Calixto, que é uma praça hippie aqui de São Paulo, e eu vendo os vinis, eu ganho cash, eu ganho... Ou seja, se ele não receber no Pix, no fundo tá tudo certo? E aí o problema então é não declarar? Ou é se você quiser trazer o dinheiro para dentro do sistema depois de usar, que é o principal problema? Esse é o problema, porque daí, assim, você pode ter um ganho de capital e aí você vai ter lá os seus bens, vai ter um aumento de bens e você não tem como informar de onde é que veio a origem do dinheiro. Então, se você não tem um bem hoje e a partir do ano que vem você comprou um apartamento, beleza, de onde é que veio o dinheiro? Então, ali, se a gente pegar, principalmente de um ano para o outro, se trabalha bem certinho, cara. Em um ano você tinha 300 mil de patrimônio, no outro ano você tem 500 mil de patrimônio. Só que você teve rendimentos somente de 100 mil, opa, tá faltando 100 mil aqui, como é que tu descobriu, como é que chegou a 100 mil? É renda variável, é alguma outra coisa que tu teve que fazer. E é ali que o pessoal acaba... Cara, e são contas básicas que são feitas dentro da própria a declaração de imposto de renda que, claro, quem tem olho clínico já olha e fala, opa, aqui tu vai ter problema, porque os caras vão olhar, opa, aumentou teu patrimônio, mas você não tinha patrimônio antes, você não tem a origem do dinheiro, então de algum lugar tu está tirando ou você está omitindo. A partir do momento que você está omitindo, daí você vai ter que dizer. E aí a multa deles lá é bem simples, é 75% daquilo que você não declarou. Então, tu vai pagar os índices, tu vai pagar o imposto e mais 175% em cima. Aí o cara chora. Eu choraria também, te entendo. E por que a Receita quer saber minha wallet? Acho que foi da declaração não a passada, a retrasada, eles perguntavam qual wallet eu usava. Por que a Receita quer esse tipo de dado? Porque assim, o meu Bitcoin não está na minha Ledger, não está na minha Cold Car. O que adianta a Receita querer saber um modelo de wallet que eu estou usando? Nessa época, quando o pessoal falava assim e tinha medo de dizer, eu falava, cara, compra duas. No dia 31 de dezembro tu tem uma, a gente transforma isso, e você tem muito medo, no dia 1º transfere para outra wallet. Ali era o tipo de coisa que a Receita ainda estava tentando, e eu conversei, no meu doutorado tinha 3 delegados da Receita Federal, eu conversei com eles falaram assim, cara, nas sugestões que a gente tinha no grupo de trabalho, foi o que saiu, e daí seria importante. Eu falei, tá, mas a pessoa pode comprar, é como se fosse 5 cofres do banco. Daí você chega para mim e fala, qual cofre do banco que tá? Tá no cofre C,
tá no cofre C2 do Itaú. E aí eu vou no dia 1º, saio do C2 e coloco no C3. Mas eu vou te declarar que no dia 31 de dezembro estava no C2. E realmente estava. Daí ele falou, é. Então, assim, daí a gente tem que parar para pensar e entender com eles que, cara, eles estavam tentando falar que a partir do momento que a pessoa tem uma wallet, ele vai ter tudo nessa wallet. Cara, eu transfiro, é instantâneo de uma para outra. Mas não, mas não pode, não deveria, não poderia. Eu falo, o que mais tem são modelos, tipos, variações. Tem off, tem uma que o cara coloca no celular e tranca, tem outra que o cara deixa no computador. E aí, então, assim, tem coisas que eles também estavam entendendo o que era cada coisa. Uma vez que eu fui para explicar, que me ligou, que era o meu colega, cara, me explica NFT. Eu fiquei explicando para ele durante 5 a 10 minutos, ele falou assim, eu não entendi até agora, tu tá me explicando de uma maneira, tu é o cara que mais entende, e tá tentando me explicar, eu não tô entendendo, realmente eu não vou conseguir entender, isso daí vai ser pro meu filho mesmo. Tá tudo certo. Perfeito. Bom, perfeito. Então é basicamente um sinal de maturidade que, no fundo, todo mundo tem uma fase de aprendizado. E os meus endereços? Exatamente. Porque saber a wallet não muda nada, saber os endereços eu me sinto pelado. E os meus endereços? Por que a Receita gostaria de saber os meus endereços? Aí era justamente porque a ideia deles que a partir do momento que você coloca o teu endereço aqui, você vai... aí eu vou poder te rastrear. Mas é o mesmo modelo que eu tenho. No dia 31 de dezembro eu tenho nesse daqui. Então, só que daí agora, principalmente com as novas declarações, o pessoal vai ter que dar muito mais informação do que o próprio endereço em si ser programável. E aí a gente sempre pensa, cara, a declaração é sempre 31 de dezembro. Então, 31 de dezembro você pode ter em um endereço. No dia 1º, você pode transferir para outro endereço e aí usar aqueles que são endereços que são máscaras, né? Eu estou usando uma máscara para um outro endereço verdadeiro para daí depois transferir para uma wallet. Então, assim, ali é só pensar no dia 31 de dezembro. Para isso que eu brinco que tem planejamento tributário em cima disso. O que a gente vai fazer no dia 31 de dezembro? Como é que você vai fazer? O que você vai trabalhar? Por isso que daí se planeja. E a maioria dos meus clientes, por exemplo, a gente tem em contrato 1 hora de conversa por mês para entender o que ele está querendo fazer e o que a gente vai... Qual é a estratégia que vai ser utilizada para ele pagar o menor imposto possível. Perfeito. Bom, acho que tendo feito essa base introdutória, deixa eu te fazer uma pergunta mais genérica, e no fundo você já tinha até respondido antes da gente começar a conversar, mas agora responde de uma maneira organizada, que é, atualmente, quais são as normas e regulações vigentes para investidores de Bitcoin no Brasil? Porque é isso, eu, por exemplo, quando eu trabalhava na BIPA, conhecia a IN 1888. Um mês depois ela já não existe. É o que você falou da sensação de um inferno tributário. Assim, é difícil acompanhar o que está vigente, o que deixou de estar vigente, o que ainda vale, o que eu preciso prestar atenção. Então, atualmente, o que eu preciso prestar atenção, o que está vigente no Brasil? Vigente no Brasil hoje está a IN 1888, ela ainda está vigente. Ela tem um período de maturação, porque agora está vindo a Decrypto, que é uma nova declaração. E essa declaração não é para pagamento de imposto, é só para você reportar as tuas criptos. E isso vai ter um tempo de mudança até julho de 2026, quando principalmente as exchanges estrangeiras que têm alguma representação no Brasil, elas vão precisar também informar a Receita Federal. E como que elas têm uma representação no Brasil? A partir do momento que elas aceitam PIX, elas têm
uma representação de alguém que faz a ponte entre o sistema financeiro nacional e a exchange que está hoje, que a gente chama de estrangeira. A partir desse momento, já é considerada, ela vai ser obrigada a estar aqui, ou senão, a empresa que faz o Pix, ela vai ter os seus direitos, inclusive o dono vai ser responsabilizado de não mais ser trabalhado. Agora, se tem alguma que não, e já descobriram, pelo menos os meus clientes até agora, já descobriram uma 5 que não tem Pix, que não tem nada, não faz uma propaganda no Brasil, não tem uma vírgula aqui no Brasil, essas sim ainda vão ser consideradas estrangeiras e ainda não vão precisar reportar no Brasil. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem a Decrypto, que ela está trabalhando, que ela vai ter esse período de maturação até julho de 2026, que daí você, mas por enquanto você ainda continua na IN 1888. A pessoa física vai continuar reportando, porém, antes a alíquota era de 30 mil, agora ela sobe para 35 mil a mês. A alíquota não. O valor antes era acima de 30 mil, você já precisava reportar, agora é acima de 35 mil, você já precisa fazer o report. Na questão de imposto de renda, ali, basicamente, nada mudou para quem tem exchange nacional. A apuração é mensal, a isenção dos 35 mil nas alienações e fica na declaração anual. Para quem tem exchange no exterior, a regra já é um pouquinho diferente, porque a Receita interpretou as criptomoedas trabalhando em cima da lei das offshore. Ou seja, você não tem isenção, é 15% anual, só que o recolhimento é anual quando você faz a declaração do imposto de renda, porém, você pode compensar os prejuízos que você teve. Então, se você teve prejuízo em uma moeda, mas teve lucro em outra, você pode fazer essa compensação. Eu perdi em USDT, mas ganhei em Bitcoin, você compensa e paga a diferença dos 15% uma vez ao ano. Agora entrou o Bacen querendo regulamentar o mercado, dizendo que, na verdade, trazendo o mercado de Bitcoin, o mercado de cripto, como mercado cambial, e aí ele já vem trazendo uma mudança grande de governança, então ele está querendo regulamentar o mercado com câmbio, stablecoin, e trabalhando muito forte em cima de governança. Não muda nada para ter o imposto de renda, porém, ele tentando dizer que isso é um mercado de câmbio, ele está dizendo que isso vai ter que pagar IOF. Porém, o IOF tem que ser editado por uma lei específica e regulamentada pela Receita Federal, porque o IOF ele não é um imposto com fins arrecadatórios, mas sim ele é um imposto, ele tem um fim muito mais regulatório. Ele não incide ainda, não tem incidência, e o decreto precisa passar, o decreto, a partir do momento que for feito, ele não precisa passar pelo Congresso, pelo fato de ser o IOF, dele ter essa característica de ser regulatório e não arrecadatório. Só que isso ainda precisa ser feito o decreto e regulamentado pela Receita Federal. Quando isso que vai acontecer, eu não sei. Mas eles querem fazer. O atual ministro da Fazenda já falou que ele realmente quer botar isso para dentro, mas ainda não tem. Então, nós temos a Decrypto na Receita Federal, o imposto de renda, que aí depende de como você está fazendo, o Bacen, que está querendo transformar isso como mercado cambial, e o IOF, que a gente ainda tem que esperar o que vai chegar. Dessas, você sente que alguma coisa ainda não está consolidada e vai sofrer mais mudança, ou você sente que já está chegando numa forma final mais consolidada? Eu te pergunto isso porque, por exemplo, você falou que ainda tem a isenção dos 35 mil. Na minha cabeça é cenário base que ano que vem a isenção cai e em 2027 eu não posso contar com ela. Você sente assim para alguma dessas partes de regulação, seja para isenção ou para outras, ou você acha que eu estou exagerando pensando assim? Não, eu acho que tem um pouquinho de exagero.
porque aí a gente vai trabalhar assim, os 35 mil para investidor de cripto e para o movimento que tem, é muito parecido com os 5 mil para pessoa física que está trabalhando. Então, ano que vem é um ano eleitoral. De repente, para 2027 pode ser que mude. Mas para o ano que vem, para o ano eleitoral, eu acho que eles não vão tirar essa isenção, não. Vai ser muito difícil. Até porque, até o próprio deputado lá que está querendo fazer uma reserva financeira, ele foi o primeiro que veio, quando veio essa lei, tentando tirar, ele já botou ele já editou uma lei que, aliás, ele fez uma alteração na legislação mantendo os 35 mil. Perfeito. E fora essa parte da isenção, outras partes, você falou de cripto, você falou outras normas da Receita, algo dessas você sente que tende a mudar ou você acha que tudo já está chegando num estágio de maturidade mais, sei lá, mais maduro mesmo? Não, a Decrypto eu acho que ela vai sofrer mais alteração. Para o investidor pessoa física, pouca coisa, até porque daí como exchange nacional e as estrangeiras que têm alguma ligação com o Brasil vão começar a reportar, mas quem faz a autocustódia também vai precisar reportar. E aí ali, ou seja, como o processo vai mudando e a tecnologia vai aumentando, essa Decrypto ela vai sofrer uma atualização, eu acho que a cada 6 meses de alguma situação. Pelo menos essa é a própria previsão da Receita. Em conversas assim, informais, eles falaram, cara, a gente está vendo que provavelmente a cada 6 meses, pelo andar do processo, ou seja, como tem muita novidade vindo, então, querendo ou não, eles têm que estar se atualizando e aí a Decrypto vai sofrendo versão 1, versão 2, versão 3, e para eles isso acaba sendo fácil de fazer, porque é uma instrução normativa interna deles, né? Então não precisa de muita coisa. A Decrypto, sim, essa vai crescer e ela vai se tornando cada vez mais parruda. O que eu brinco que a Decrypto ela vai separar quem achava que sabia fazer de quem realmente faz. Porque quem já viu a carinha dela, cara, é informação de tudo quanto é lado. É basicamente assim, os caras querem saber até o tamanho da tua unha que tu tá usando no dedinho, se ela tá crescendo, se ela tá cortada, qual é a situação, se tu usa esmalte, se não usa. Isso assim especialmente pro, sei lá, um cara que quer ser fundador de uma exchange, algo assim, né? Sim. E aí aquela situação, os desenvolvedores que vão ganhar um bom dinheiro, porque, cara, vai vir mudanças e vai apertar cada vez mais. Como tudo hoje no Brasil, né? Você faz qualquer coisa, você transmite primeiro, e depois que transmite, daí gera a guia do imposto. Hoje no Brasil já está assim, na grande maioria dos impostos, né? Em 80% dos impostos. Hoje, a própria folha de pagamento, você primeiro transmite a folha de pagamento para daí depois fazer o pagamento para a pessoa. Então, é mais ou menos isso que vai ocorrer com a Decrypto também. Eles vão chegar nesse nível. E aí o pessoal fala, mas tudo isso, daí eu falo, cara, para você ver o tamanho do mercado que ele está se tornando. Se você tem uma declaração específica para esse mercado, ou seja, o governo já está vendo que isso não é alguma coisinha que é uma ondinha que vai passar. Não, isso veio para ficar e é inevitável. Perfeito. Deixa eu pensar agora em 2 exemplos hipotéticos para o pessoal em casa que pode se identificar. O exemplo hipotético 1 é que eu sou uma pessoa física e eu comprei um Bitcoin numa corretora. Eu preciso declarar só no momento da declaração de final do ano? Eu preciso declarar mês a mês quando eu comprei, quando eu vendi, esse tipo de coisa? Ou isso é obrigação da corretora? A partir de julho do ano que vem, se a corretora tiver alguma ligação com o Sistema Financeiro Nacional, a corretora vai ser obrigada a informar. Se a corretora é uma nacional, como a BIPA, por exemplo, ele já faz um reporte
você não precisa fazer nada, você só faz a declaração no final do ano. Perfeito. E eu vendi 40 mil reais com lucro. O que eu faço? Se for numa corretora nacional, você tem que apurar o lucro que você teve, entrar dentro e aí ver qual é a faixa que você vai ter, que vai ser a primeira de 15%, ver o lucro que você teve, apurar os 15% e fazer o pagamento da DARF. Ou seja, se você fez essa operação em novembro, você tem que pagar o imposto sobre o lucro de 15% no mês de dezembro. Se é no exterior, você precisa esperar o ano inteiro e fazer a declaração e fazer o cálculo só quando for fazer a declaração do imposto de renda. Perfeito. E se eu vendi 40 mil reais agora, mas com prejuízo e não com lucro? Como eu faço para declarar esse prejuízo e compensar imposto futuro? Isso serve para exchanges nacionais e internacionais ou só para as internacionais? Só para as internacionais. Nas nacionais você não tem direito à compensação. E aí você vende com prejuízo e aí informa na declaração do imposto de renda no próximo ano. Perfeito. Agora o exemplo prático 2. Eu sou uma pessoa física e eu comprei Bitcoin via um P2P sem KYC. Certo. Eu preciso declarar ou só quando coisar na receita? Isso, no fundo, acho que a resposta depende de você, o que você prefere, mas como funciona para uma pessoa física comprando via P2P sem KYC? O que ele tem que pensar? O que ele pode declarar? O que ele não pode? O que ele deve fazer? Como funciona todo esse pensamento para alguém que comprou sem KYC? O sem KYC, eu falo que ela só pode ocorrer de uma única maneira, você pegando o dinheiro e entregando na mão do P2P. Se não for por isso, eu passei para ele por Pix. Cara, você já identificou que você fez uma transação para aquela pessoa. Se ele é um P2P que trabalha muito com isso, a Receita vai pegar todas as transações dele e vai chegar em você. Então, ele até pode ter te entregue um Bitcoin sem KYC. Só que daí a Receita vai falar, por que você pagou para uma pessoa, por que você mandou um dinheiro para ela e referente a que serviço? Aí ela daí você vai ter que responder, foi por alguma coisa. Uma coisa que pouca gente sabe, que é interessante no Brasil, todos os pagamentos de pessoa física para pessoa física, você tem que reportar para a Receita. Isso é uma regra do imposto de renda. Você deveria reportar que você está pagando teu jardineiro, a tua diarista, mesmo que ela não seja registrada igual uma vez por semana. Todos os pagamentos de pessoa física para pessoa física, você tem que reportar para a Receita. Isso é o que está na legislação. Acontece? Não acontece. Só que se a partir do momento que você tem lá, eu comprei 15 mil no mês, 15 mil no outro mês, 15 mil no outro mês, que eu passei com um P2P e ele me passou. A Receita vai ver e aí vai te pedir, eu quero que você me informe por que você mandou para um cara que é P2P que mexia com Bitcoin e o que você fez com esse dinheiro. Então, o sem KYC é só se você entregou em dinheiro na mão dele. E em dinheiro na mão dele, eu não conheço nenhum P2P que está aceitando. Pelo menos P2P que seja sério. E aí tem muita gente que cai em golpe, que o cara chega lá e fala, não, tá aqui a tua carteira, eu tô te entregando uma carteira com não sei o que, tá tudo certo aqui. Daí o cara vai fazer o teste em casa, já não consegue mais. Daí liga pro telefone do cara, o cara já mudou o telefone. Então, assim, é uma briga muito, muito grande. Agora, se você realmente fez sem KYC, sem problema nenhum, aí vai de você fazer a declaração ou não. Só que volta naquele outro problema.
Depois, quando você for transformar isso em despesa aqui no Brasil, como é que você está tendo uma despesa grande sem ter uma fonte de recurso? Então, se tu não declarar agora e não pagar 15%, vamos lá que você pode pagar 50% em cima do imposto, em cima do ganho que você teve. Então, vai do que você pensa em fazer. Perfeito. Eu tenho alguns bitcoins, hipotético, tá? Se alguém da Receita estiver escutando, tudo isso aqui é hipotético. Eu tenho bitcoins que eu não declarei e que eu comprei entre 2020 e 2024. Eu comprei via uma corretora nacional e eu só não declarei e eles só não apareceram quando eu fiz aquele levantamento automático pela declaração da Receita, né? Preenchimento automático lá. Isso, ele não apareceu no preenchimento automático. Eu devo entender que a Receita não sabe dessa transação, mesmo que a corretora supostamente deveria ter entregado para ela esses reports dessa transação, ou é só a questão do preenchimento automático que não apareceu como deveria? É só o preenchimento automático que não apareceu como deveria, porque o que às vezes muito acontece? A corretora, ela pode retificar, os últimos 10 anos, você pode retificar os últimos 5 anos da sua declaração. Então, a corretora pode chegar e falar que em 2016, hoje, por exemplo, a pessoa comprou ou teve alguma compra. Então, se ela for auditada, ela pode ter que retornar 10 anos. E aí, você que não declarou porque não tinha lá no preenchimento automático, você vai ser penalizado e daí você vai ter 5 anos de penalização. Então, sim, a pessoa deve deixar regularizado. A dor agora é menor do que a dor depois. Muito menor. Daí a pergunta fica, como a pessoa consegue regularizar isso? Vamos falar que ela ouviu isso aqui, ela pôs a mão na consciência, pensou, beleza, eu quero então regularizar minha situação. Como essa pessoa faria isso? Na maioria das corretoras, e a BIPA tem isso bem claro, você vai lá, pega o informe de rendimentos que vai ter o teu saldo, retira ele e faz a informação, e daí vai ter que retificar 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Como nós já estamos em dezembro, corre que ainda dá para fazer 2020. A partir do dia 31 de dezembro, você já não faz mais 2020, só 2021. E, recentemente, o governo lançou uma coisa que saiu na Livecoins, que inclusive foi um dos grandes motivadores para eu te chamar aqui para a gente conversar. E, sendo bem sincero, eu não soube interpretar isso. Porque, assim, para mim, isso aqui o governo estava falando justamente que quem quisesse regulamentar bitcoins não declarados era só pagar um imposto maior, que aqui eles falam em 15% a mais, o imposto o Bitcoin oculto, com imposto de 30%, etc, etc. Qual é a vantagem da pessoa querer correr atrás por esse caminho, em vez de fazer essa retificação que você falou? Ou, no fundo, isso vai ser, então, só para situações 2019, 2018, 2017, é isso? Ou não, às vezes o que acontece, tá? Às vezes tem muito caso de muitas pessoas, e aí, principalmente, vamos lá, desenvolvedores de software, ou desenhistas, por exemplo, que eu tenho um cliente que ele é desenhista e ele desenha para o mundo inteiro, e aí ele recebe em Bitcoin e ele recebe de vários lugares. Ele nunca declarou, porque o que ele recebe no local, ele já deixa direto numa wallet. Então, já manda direto para uma wallet e ele nunca fez declaração nenhuma quanto a isso. Ele me procurou no passado, a gente foi fazer a regularização. Deu um imposto alto. Isso daqui, eles estão colocando justamente em cima disso. Se você tem um Bitcoin que nunca que esteja oculto, ou o cara fez um trade que teve um bom retorno, você regulariza pagando 30% e eu não corro mais atrás de você. Porque a partir do momento que você faz essa autorregularização, eles não correm mais atrás de você, mas você vai estar
no radar deles pelos próximos 5 anos. No fundo, Então, então ou seja, no fundo, isso é quase tu tá dando uma sessão de culpa, você tá se culpando, e isso é algo que, para alguém que que não tinha problema nenhum, que às vezes só fez alguma coisa fora, ou desenvolveu alguma coisa fora, ou trabalhou fora, como tem vários japoneses que trabalham no Japão, mas querem trazer o dinheiro para cá e acabam trazendo via Bitcoin, é uma forma de regularizar, se não quiser preencher toda a papelada. Só que daí, cara, às vezes contratando e fazendo e preenchendo toda a papelada sai mais barato do que tu regularizar direto com os 30%. Que muita gente achava que nunca ia dar nada. Daí agora o pessoal está começando a crescer o olho. Opa, você está gastando, mas eu não tô vendo. De onde é que está vindo esse gasto que você está fazendo? Você está aumentando o teu patrimônio, está comprando um apartamento. E até o ano passado não tinha R$1 no bolso. Então, ou seja, de onde é que veio essa origem? E no fundo, então, se a pessoa receber, por exemplo, em USDT ou Bitcoin, por um serviço que ela prestou para o exterior, mantiver o saldo parado nessas contas, ela fazendo uso daqueles cartões que gasta em USDT ou gasta em Bitcoin, tipo, esqueci, Redot Pay, etc., que nem toca no sistema nacional, vira a única alternativa que ela tem de usar esse dinheiro no Brasil sem levantar rastros, ou mesmo assim isso o pessoal consegue analisar estilo de vida, etc., e fazer uma análise mais completa? É que aí, quando você vai usar cartão, é o que eu brinco, cara, tu tem que ser esperto no usar o cartão, vamos lá. Porque daí fica complicado você usar o cartão, porque tu não pode usar o cartão para quase nada que não for físico e que não vai te chamar atenção. Porque não adianta você fazer isso, ter o cartão e fazer a assinatura da Netflix, por exemplo, que daí tu vai botar o teu e-mail, o teu CPF e o endereço da tua casa. Eu estou fazendo compra pela Shopee, ou Mercado Livre, ou Amazon. Desculpa, nem sei se podia falar aqui, mas no marketplace que for. Aí, lá tem o endereço de entrega. Tu está usando o Redot Pay para o endereço de entrega. E aí, assim, você acaba tendo... você vai para vai para um resort all inclusive lá, e aí você vai pagar com um cartãozinho sem KYC. Só que lá eles são obrigados a reportar para o município qual é o teu CPF. O município reporta para a Receita. Então, assim, daí eu brinco, cara, fora posto de gasolina e supermercado, tu não pode usar o teu Redot Pay para quase nada. Então, porque tudo acaba sendo cruzado. Então, tu não pode fazer compra pela internet, tu não pode fazer assinatura de streaming. Nada que vai te identificar, você pode usar o Redot Pay se você realmente quer se esconder. Então, acaba ficando algo assim, o cara fica... E aí eu volto àquela história. Tu gasta muito mais energia para tentar esconder o teu dinheiro do que realmente daqui a pouco regularizar. Daí, se você recebeu a remessa de fora por um trabalho que você fez, cara, paga o imposto, vai ser muito mais fácil do que E aí você tá com dinheiro aqui, tá bonitinho aqui, do que você ficar nessa neura de tipo, foi, não foi, vai, não vai, e a Receita tem 5 anos para voltar e daqui a pouco eu vou poder... eu entro lá que eles identificam o processo em 2020, cara, daí eles vêm fazendo uma ruaça na tua vida inteirinha de 2020 para cá. Então, tu vai entrar 2020, 21, 22, 23, 24, todos esses 5 anos eles vão fazer um funil na tua vida, assim, eles vão fazer um raio-x, vão saber mais de você do que você mesmo. Perfeito. Então, não vale a pena. Não, justíssimo. Aí uma outra coisa que me chamou a atenção recentemente nessas notícias é que a Bcrypto elogiou essas novas regras da Receita Federal. Uma das coisas que aqui fica bem claro no começo é que a medida institui que a declaração dos criptoativos, a Decrypto, alinha o Brasil ao CARF, que é o Crypto Asset Reporting Framework. O que é o CARF? Eu confesso que esse nome não era tão familiar para mim.
É que daí tem dois CARFs. Tem o CARF, que é uma associação de criptos, que na verdade é quase como a OCDE de cripto, né? Ou seja, quem está trabalhando em cima disso. E tem o CARF, que é o Conselho da Receita Federal, que é o órgão mais alto sobre impostos, que trabalha sobre imposto na Receita Federal. Então tem que ter cuidado, só que é o mesmo, que é a mesma sigla, mas são duas situações diferentes. O CARF ele integra a parte da OCDE, ou seja, cripto que a OCDE criou, é tipo um departamento de cripto da OCDE. E aí a gente tem o CARF brasileiro, que é a parte que é o Conselho, deixa eu só dar uma pesquisadinha aqui, que agora me fugiu o nome. Que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Ou seja, você teve algum problema, alguém foi lá, um auditor foi lá e te multou, tu pode recorrer ao CARF, que é o conselho administrativo mais alto dentro da Receita, se vai dizer se o teu pedido ou a tua pauta está correta ou não está correta. E tem esse outro CARF, que é a parte da OCDE, que eles trabalham em cima de cripto para tentar regulamentar algo como no mundo inteiro. Então, a Decrypt foi elogiada porque eles pegaram muito do que o CARF entende que pode ser trabalhado e aí ajustaram para a Decrypt. E nisso, aí a gente tem que elogiar um pouco vamos lá, a nossa receita, porque, cara, ela olha muito para fora para tentar entender o que a gente tem. E um exemplo que eu gosto muito de passar é o Pix, a parte do Pix, do copia e cola, do endereço de copia e cola e do QR Code, nada mais foi copiado da rede Lightning do Bitcoin. Ou seja, quando eles foram criar o Pix, eles viram para fora o que tinha de melhor no mercado. O QR Code e o copia e cola, eles viram da Lightning, copiaram para dentro do Pix. Então, assim, eles enxergam o que tem fora, tudo que tem de bom fora e trazem as melhores práticas para dentro aqui para dentro. Então, a Decrypt é muito simples enquanto a isso. Foi elogiada justamente por conta disso. Só que, assim, dá um trabalho miserável para quem não é contador. Perfeito. A gente falou bastante do Bitcoin na PF, né, na pessoa física. Mas e o Bitcoin na pessoa jurídica? Porque, assim, por exemplo, eu converso com amigos meus que falam que o maior medo que eles têm em declarar não é necessariamente a Receita Federal, é o fato que a gente mora no Brasil e a declaração vaza. A declaração vazando, esse amigo meu cunhou um termo que é o risco PCC, que incomoda mais ele do que o risco leão. E aí ele pensa que uma das alternativas para se blindar um pouco disso é você ter o Bitcoin via PJ e não via PF. E aí ele pergunta, beleza, quais são os downsides de ter essa escolha de ter o Bitcoin na sua PJ e não na PF? Você perde a isenção dos 35, você X ou Y, sabe? O que ele abre mão ao colocar o Bitcoin na PJ? Ele abre mão da isenção, e aí aí o Bitcoin ele é tratado como um investimento, e ele vai pagar o percentual de ganho em cima do tipo de tributação que ele está trabalhando. Seja ele no simples, seja ele no presumido, seja ele no lucro real. Então, quando ele tiver a alienação dele, que daí vai ter que ser feito o cálculo para saber o quanto que ele vai pagar, e ele vai pagar sobre o lucro que ele vai ter, mas aí depende do momento que for ter e qual é o tipo de tributação que ele vai ter em cima disso. E então, depois não dá para marcar um percentual, porque são várias as possibilidades. E também tem um detalhe que na Decrypt, mas na Decrypt ele não escapa e ele não tem isenção dos 35. E assim, imagino que ele tenha a simplicidade de capitalizar a PJ com os bitcoins da PF, mas e o processo de descapitalizar a PJ, seja parcial ou integralmente?
integralmente. Isso é simples? Ele vai precisar atualizar o valor? Vai ser um evento tributável? O preço médio dele vai ser igual? Como funciona essa parte? Não, a Receita sempre entende pelo preço pelo custo de aquisição. Então, nunca é pelo preço atualizado. É sempre pelo custo de aquisição. Agora, por exemplo, por mais que você compre vamos comparar com uma construção. A pessoa comprou um depósito, o depósito está lá. Se você for atualizar o valor, daí você tem toda uma legislação em cima da avaliação que você vai ter em cima desse imóvel. Pro Bitcoin, como ele trabalha muito forte nessa questão cambial, provavelmente a Receita venha interpretar isso como PJ, que ainda não tem uma legislação bem clara quanto a isso, mas ele vem interpretar isso como um ativo de risco. Ou seja, é como se fosse ações. Eu comprei ações a 20 reais. A ação valorizou a 40, mas no meu balanço eu vou ter lá o meu custo de aquisição e o meu custo e o que valorizou. Só que eu não vou pagar o imposto naquele momento. Eu só vou pagar o imposto quando eu for descapitalizar, como você está falando, eu vou passar para a PF. Isso é fácil de fazer, o processo é fácil de ser feito. Não tem problema nenhum. Inclusive, a gente já trabalha com algumas empresas só fazendo a parte de cripto, porque tem alguns que estão fazendo já a reserva em BTC na PJ. Perfeito. E nisso a BIPA ajudou bastante. Perfeito. Aí uma próxima pergunta. Aqui eu já estou na pergunta dos seguidores. Eu adiantei a minha pauta o máximo possível para respeitar o seu tempo e, ao mesmo tempo, pegar dúvidas reais de pessoas reais. Do PJ foi a primeira delas, a segunda é agora do Razaboni, que é o seguinte: como eu declaro a perda de bitcoins que já foram declarados anteriormente? Ou seja, eu posso ter tido um acidente de barco, eu posso estar operando futuros e ser liquidado, eu posso ter perdido a seed, a corretora quebrou. Como eu declaro essas coisas? Aí você, no próprio... quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, você informa o que aconteceu e o que houve. Eu tinha X, perdi, comprei a X, fiz um trade e com esse trade agora eu perdi e fui liquidado. Na Decrypto, isso vai ficar muito mais claro e fácil de você fazer. E para 2027, na declaração de 2027, ele provavelmente já vai pegar as informações da Decrypto que você vai ter que informar lá. Como que você está no final de cada mês. Eu estou nele, eu estou no trade, eu estou em swap, eu estou comprado, eu estou vendido, qual é a minha situação em cada posição. E aí, a partir disso, você faz a declaração depois na Receita. Vai ser mais ou menos como a renda variável no Brasil, dentro da Receita. Isso hoje a gente já faz, claro, hoje a gente tem que escrever muito mais naquele campinho de histórico, mas já dá para informar, e o papel que você tem é o extrato da corretora informando, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu ganhei tanto ou perdi tanto. E em caso de perder a seed, que aí não tem corretora, não tem nada, como essa pessoa se comportaria? Aí ela informa que houve perda da seed, faz um boletim de ocorrência falando que houve perda. E aí, no fundo, a questão é só, bom, beleza, se houve perda, não faz sentido o seu poder de compra estar aumentando e ter surgido uma casa na sua declaração, de onde veio esse dinheiro. Exatamente. Aí, se você teve uma perda, você informa a perda. Mas aí depois não adianta querer me dizer que você achou ela de novo. A partir do momento que você achou, daí você refaz a declaração que desde a época que você achou, desde que você conseguiu achar ela. Perfeito. Uma pergunta do Estel Araújo agora é assim: aqui no X eu sempre vejo as pessoas acreditando na distribuição justa do ônus da prova em procedimentos fiscais. Acreditam que o fiscal que terá que provar qualquer irregularidade.
em uma malha fina, é realmente assim que funciona o ônus da prova? Ou seja, eu sou inocente até que se prove o contrário, ou no fundo eu que vou ter que me virar nos 30 para provar que eu sou inocente se um fiscal tiver qualquer suspeita sobre a minha pessoa? É você que tem que provar aquilo que... Porque você está declarando. Olha, eu estou declarando que eu tenho um apartamento, eu estou declarando que eu tenho um Bitcoin, eu estou declarando que eu tenho Solana. A partir do momento que você cai na malha fina, você vai apresentar documentação que reporta aquilo que você declarou. Então, aí você apresenta toda a documentação daquilo que você reporta do que você declarou. Então, o ônus da prova é teu. Porque você pode ter caído na malha fina, às vezes, por... eu informei o pagamento de pensão errado. E aí, a partir do momento que caiu na malha fina, daí eles verificam a tua vida inteira. Tem aqui questão de Bitcoin. Então, eu quero que você me passe todo o processo sobre Bitcoin. E aí, eu quero o extrato da tua corretora para ver se realmente está acontecendo ou não está acontecendo. Então, assim, sim, o ônus da prova é teu, não é da Receita. Ou seja, só falar que você sofreu um acidente de barco me prova que eu não perdi minha CID, não cola no mundo real, é uma visão só utópica da realidade. É, mais ou menos isso. Por isso que tu precisa fazer boletim de ocorrência. Daí, se você faz boletim de ocorrência e você mentiu no boletim de ocorrência falando que não, cara, daí tu tem um baita de um problema já com a PF. Aliás, com a PF não, com a Polícia Civil. E aí isso pode ir escalonando. Cara, então assim, imagina a dor de cabeça que tu vai ter. Perfeito. No fundo, assim, eu não gosto de acreditar num cenário ruim no futuro, mas essa nossa conversa tá fazendo eu pensar que muita gente tá cultivando uma dor de cabeça para o futuro, vamos chamar assim. Tá, porque isso está se tornando cada vez maior. A última informação que eu tive, né, é que a quantidade de pessoas que fala sobre, elas que têm acesso ao mundo cripto, ela está dobrando a cada 18 meses. Isso acaba chamando a atenção da Receita. Se você for ver o relatório da Receita, eles têm um capítulo inteiro falando sobre o mundo cripto. Então, assim, é algo que eles já viram que, aqui o pessoal está utilizando, e ele já foi muito utilizado para o lado oculto da força, vamos botar assim. E aí eles vão abrir o olho. A partir do momento que eles abrem o olho, cara, isso é bem... isso pode crescer bastante. Daí fala, mas eu vou pagar 15%. Mas, cara, se tu for CLT, tu paga 27,5% de imposto de renda. Então, assim, e é 15% daquilo que tu ganhar. Então, para pensar um pouquinho. Mas eu ganhei 100 mil, eu investi lá atrás 20, ganhei 100, tenho 120 agora, e eu vou ter que pagar 15 mil. Sim, mas tu ganhou 100, né, meu amigo? Então, assim, querendo ou não, imposto é imposto. A gente não pode correr dele. Imagina daí esses 50 se transformarem lá o cara que é 15 pode se transformar em até 55 mil. Daí dos 100 mil que tu tinha, tu vai ter que pagar 55 mil mais uma dor de cabeça de visitar a Receita algumas vezes e declarar o teu CPF ser bloqueado, tu não poder fazer nenhuma transação, a tua empresa ficar bloqueada, cara. Então, assim, é algo que não dá mais para ignorar. Qual a probabilidade que você pensa quando o pessoal conversa sobre imposto sobre lucro não realizado? Você acha que isso é uma tendência que vai chegar? Você acha que isso é um cenário implausível? O que você pensa quando o pessoal começa a levantar essas hipóteses, visto que, sei lá, já tem uma outra proposta disso na Europa, visto que o ciclo de dívida soberana de fato está chegando nos finalmente, o Brasil está querendo arrecadar cada vez mais, outros países do mundo também? O que eu falo e o que eu penso é, querendo ou não, isso vai acontecer cada vez mais rápido e cada vez mais claro, e a informação está ali, ou seja, está tudo escrito na blockchain. Com a inteligência artificial que está vindo hoje, com o poder computacional que esse povo tem, e hoje o maior computador, o melhor computador
hoje brasileiro é o da Receita Federal, cara, se eles começarem a entender o processo e começarem a botar energia em cima disso, eles vão chegar em quem precisa, vão chegar em quem está ocultando, e aí a dor de cabeça de quem ocultou vai ser maior, e aí você vai precisar pagar imposto. E vai pagar imposto e multa. Então, assim, pague agora, que é o primeiro, que é o que menos dói. Porque tu pagar depois, às vezes que daí você já não tem o dinheiro, você pode ter gasto, ou você imobilizou num apartamento, em alguma coisa, e daí você vai precisar pagar um imposto em cima disso, daí vai doer muito mais. Isso é mais ou menos como no mercado financeiro, eu falo assim, cara, o primeiro stop é o que menos dói. Tu ainda toma o primeiro stop ali, mas é o que menos dói. Daqui a pouco o cara vai alargando, vai tomando risco, daí quando vê, foi o capital inteiro dele, porque esperando que ia voltar. Cara, isso não volta, e hoje cada vez mais a gente vê processos, ou seja, eles estão indo em cima daquilo que está sendo trabalhado. Quando eu passei para o desenhista, que era o meu cliente, olha, você vai precisar pagar tanto de imposto. A gente reduziu o que podia ser reduzido. E aí ele falou, mas eu ganhei muito dinheiro, tá ali parado, graças a Deus eu não gastei, então eu vou pagar. Então, daí a gente fez o GARF assim, ele falou, mas é uma dor no coração de pagar. Eu falei, Ele falou, mas isso, se não fosse isso, eu não ia ter conseguido a forma de pagar. Eu ainda eu ainda não ia ter conseguido esses trabalhos, porque às vezes o cara não ia conseguir a forma de me pagar. Então, assim, não adianta, é algo que a gente está no Brasil, essa é a legislação brasileira. Tende a piorar? Sim. A gente está no inferno fiscal? Estamos no inferno fiscal. Mas é isso que a lojinha nos entrega. E não tem muito mais para onde fugir. A Receita, ela tem... A fome é grande. O leãozinho é grande. Perfeito. O Will perguntou, boas práticas para provar sua base de custo se você tiver um Bitcoin adquirido via P2P ou via as DEX, que são as Decentralized Exchanges, tipo comprando na Hyperliquid, alguma dessas corretoras descentralizadas via DeFi. Como eu consigo provar minha base de custo, ou seja, meu preço médio? Porque você vai ter a saída do teu dinheiro em um dia. No dia 3 de dezembro de 2025, meu dinheiro saiu da minha mão para Hyperliquid ou para o P2P com o X. Então, eu gastei 10 mil reais. 10 mil reais dia 3/12, às 15h07, agora está 93.116 dólares. Então, essa é a cotação que você vai transmitir. Eu fiz o pagamento, ou seja, me custou 10 mil reais que eu estou transferindo agora. Isso representa tantos satoshis, e aí você faz a informação. E aí lá provavelmente tem um extratinho que você consegue comprovar depois. E isso tudo depois vai estar na Decrypto muito bem explicadinho. Perfeito. Daí a pergunta do Teco de Bitcoin. Cara, eu tenho muitas dúvidas, mas duas. Daí ele manda duas, por exemplo. Primeira, vale a pena mandar o Bitcoin dia 31 de dezembro para a corretora, que assim eu declaro que os Bitcoins estão na corretora e não em autocustódia? Segundo, e aproveitando que eles estão na corretora, eu posso tomar a dívida, que aí eu não preciso declarar, que eu viro o ano devendo e não com lucros? Tipo, faz sentido pensar isso? Cara, o empréstimo colateral faz um pouco de sentido. Eu não recomendo, mas para quem quer fazer, faz um pouco de sentido, porque você não vai pagar um imposto agora. Beleza. Só que tu vai pagar juros sobre isso. E até agora, em todos os casos que passou pela minha mão, pelo menos até agora, eu provei para quem pegou o empréstimo com Bitcoin em garantia, que, cara, se tu não tivesse feito isso, o juro que tu pagou
mas a desvalorização, a valorização que teve não compensou se tu tivesse liquidado lá atrás e os valores de pagamento do teu empréstimo você fosse fazendo a recompra de Bitcoin. Então, eu não vejo a lógica muito em cima disso. Porque a pessoa fala, eu não vou pagar imposto. Sim, você não paga imposto, mas você paga o juro. E aí, tu fica, né, em cima daquela. E aí, quando tem umas quedas de Bitcoin, como aconteceram agora, daí o cara que está lá fala assim, olha, você tem que fazer um aporte maior em Bitcoin para manter ainda o empréstimo que você tinha. Daí o cara tem que pagar a parcela e ainda tem que fazer um aporte maior para manter a quantidade de Bitcoin, porque a cotação caiu. Daí eu falo, daí o cara se aperta ainda mais para conseguir, não, porque daí agora eu estou gastando. Tá, daí você vai ter bens e direitos de um lado e você vai ter empréstimo de outro lado. Beleza. Você pode gastar sem precisar ter, mas uma hora essa conta chega. E aí tem muita gente que está gastando, achando que o Bitcoin vai, mas aí agora, por exemplo, começa a vencer algumas parcelas e a pessoa tem que começar a pagar com juro. E às vezes o juro não compensa o imposto que você ia pagar se você tivesse feito a liquidação. E quanto está em corretor, ou está em autocustódia, na verdade pouco importa para a Receita, ele só quer a informação de que você tem, quais são seus bens e direitos. Eu não vejo muita dificuldade de fazer de um e de outro. Se for fazer que eu não quero ter o trabalho de botar essa informação lá e eu quero que a corretora reporte. Beleza, tem que ser corretora nacional, não pode ser corretora estrangeira, lembre-se disso. Recomenda-se a BIPA, por exemplo. O que eu pensaria em fazer, então, seria muito... Por exemplo, vamos falar que eu tenho hipotéticos 2 bitcoins. Eu posso, em 5 endereços diferentes. Para eu não declarar que eles estão em autocustódia, todo dia 30, 29 eu mando para a BIPA, eu deixo ele virar o ano lá e daí eu saco de volta. De qualquer jeito, a Receita vai ter esses meus endereços, que acho que com as novas regulações a corretora ou eu vou ser obrigado a declarar, beleza, mas eles meio que já conseguiriam saber isso de qualquer jeito via qualquer chain analysis básica. Mas a declaração sendo vazada no final do ano mostra que eu não sou um alvo, porque o Bitcoin não está comigo, o Bitcoin está com aquela empresa lá que tem uma custódia bem feita, se quiser atacar a custódia, não me ataca a pessoa física. Sim, isso faria sentido? Eu vou te dizer que, assim, vamos lá, o cara do PCC que ele chegar e falar, e você fala que você tem autocustódia, por exemplo, hoje. A autocustódia, no meu caso, eu tenho, são três carteiras, a menor está comigo aqui em casa, as outras duas nem aqui em casa estão. Então, assim, quanto a vazamento de dados e saber que estava na BIPA, eu estava ali, ou agora foi para outro lugar, foi para outro, querendo ou não, o próprio PCC vai chegar e vai falar assim, olha, em abril você está declarando o que você tinha dia 31 de dezembro. Então, pensa que entre 31 de dezembro e 30 de abril, se passaram 4 meses. Cara, pode acontecer muita coisa nesses 4 meses. Então, o endereço que está lá em 31 de dezembro, para o dia 30 do 4, quando você é a base para você transferir, pode acontecer muita coisa. E vamos lá, se você está falando que você está com ela em uma corretora, teoricamente é muito mais fácil dele chegar e encostar um cano na tua cabeça e falar, já que está na corretora, transfere agora para mim. Perfeito, porque ele em multisig, você está em casas diferentes, em estados diferentes. Se o cara vai te visar porque ele entende de Bitcoin, vai saber que é bom te atacar, ele vai ver também que na declaração está falando multisig, e isso é uma maneira de se proteger melhor do que o Bitcoin estar numa corretora e não em autocustódia. Eu acredito que sim. Se esse é o medo da pessoa por conta do PCC ou de alguma outra coisa, sim, eu acredito que sim, é muito nesse sentido. Porque é a mesma coisa que você chegar e falar, a pessoa está com
tem 2 milhões em ações. Cara, tu pega, sequestra ele, vai para fazer a liquidação de todas as ações, botar lá, vai ser uns 3 dias úteis mais ou menos, e transfere isso para a conta da pessoa e vaza. Então, assim, é muito tênue essa linha de exatamente qual é o melhor plano. E é muito mais aquilo que você fica confortável em fazer. Eu, particularmente, faço isso deixando os meus maiores não tão perto de mim, e eu tenho que rodar alguns quilômetros para chegar perto deles, e estão em lugares bem com uma segurança reforçada. O restante, cara, lógico, tem que ter alguma coisinha que se precisa movimentar, mas o restante... Perfeito. Aí tem a corretora para a gente gastar aqui na cidade de Rolante, que tem mais de 240 pontos que recebem Bitcoin. Um dia aqui em São Paulo chega lá. Última pergunta que os seguidores deixaram, do Tyler Dantas. Como declarar pagamento internacional feito a prestadores de serviço? Ou seja, eu sou uma PJ nacional, eu contratei um cara da gringa e eu paguei com SDT ou com Bitcoin. Como eu reporto isso? Tu vai pedir para ele que ele emita lá do lugar onde ele está um documento fiscal falando que você contratou ele, e muito de preferência pedindo que ele faça um invoice para você, que é o invoice, que é o tipo de pagamento internacional. Ele pode só fazer um invoice e você liquidar por USDT ou BTC, por exemplo. A partir do momento que você faz isso, você já está fazendo o pagamento, e aí ele te mandando a documentação fiscal do país de origem dele, você já está restrito ao processo que está aqui no Brasil. Perfeito. Márcio, eu não tenho mais pergunta nem que eu bolei na pauta e nem que seguidores me enviaram. Então eu te pergunto, você sente que a gente deixou alguma coisa de fora? Tem mais alguma sabedoria que você já teve depois de anos ajudando Bitcoiners e que a gente não cobriu e que faz sentido compartilhar? Não. Eu só gosto muito de reforçar. Aliás, tem uma pauta que a gente acabou não falando, que sempre os bitcoinheiros e quem faz essa autocustódia é a questão de você, de transferência disso caso você venha ter algum problema. E aí, ou seja, a sucessão dos teus bitcoins, caso você venha a faltar. Eu tenho um caso em Curitiba que hoje a pessoa sofreu um problema, ela sofreu um acidente. A grande parte da grana dele está em Bitcoin, está numa ledgerzinha, e só ele tinha acesso. A esposa era daquela dona de casa, que não tinha culpa nenhuma do processo, e deixava tudo na mão dele, ele resolvia para cima e para baixo, literalmente foi descer para BC, e acabou tendo um problema na serra, um acidente na serra, ele está em coma, e a família está passando alguns apertos. E tem uma certa fortuna lá, porque ela falava assim, cara, a gente tinha um nível de vida muito bom, a gente tinha muito bem, ele fazia bons investimentos, e na última declaração dele lá, ele já estava beirando quase 5 milhões em investimento em cripto, a maioria em Bitcoin. Isso eu já estou falando de 4 anos atrás, imagina que esse cara não ia ter hoje, ele já acreditava muito na moeda, só que está lá parado, ninguém tem acesso. Então, assim, trabalhem muito forte na questão de sucessão. Quando eu vou passar para clientes para fazer carteira, para fazer a sua carteira fria, eu falo, cara, tu vai fazer com mais uma pessoa e é a pessoa que você mais confia na face dessa terra. Não necessariamente pode ser a tua esposa, pode ser o teu irmão, pode ser o seu pai, pode ser a tua avó que for, mas eu sempre passo para 2 pessoas para entenderem que, olha,
a gente vai fazer aqui, você vai criar uma carteirinha, vai fazer assado, e daí depois você vai criar algumas estratégias, que é aquele esquema. O Gmail tem um processo lá que, por exemplo, se você ficar 3 meses sem acessar o Gmail vai mandar um e-mail para alguém, de repente, com as 12 palavras. Você pode fazer isso, pode deixar um testamento selado, pode fazer, mas você tem que pensar na questão de sucessão, que é algo que, senão, pensa que você trabalhou a vida inteira, pagou o imposto, declarou tudo certinho, e aí você não vai deixar nada disso para a tua família, porque você foi conservador demais. Esse só era o recado. Não, essa é uma história de terror que acho que foi você e o Rafael me contaram aí em Rolante. E assim, acho que tem uma frase que ilustra muito bem isso que você está falando, que assim, uma corrente é tão forte quanto o elo mais fraco dela. Dessa mesma maneira, tipo, a sua família só é soberana se não só você entender o que precisa ser feito, mas se a sua mulher e se alguém, sabe, ou seja, a segunda pessoa da família entender o que precisa ser feito, se não é o caso. Por exemplo, eu tenho um amigo que não quer ter filho, não vai ter filho, mas ele tem os pais, que ele se importa. Ele ensinou os pais, e aí se acontecer alguma coisa com ele, os pais não vão estar desassistidos. No caso dele não era esposa porque não vai ter família no sentido filho, mas mesmo assim ele teve essa preocupação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está amadurecendo mais como ecossistema, mas é uma coisa que é muito menos falada do que deveria. Então acho que foi muito bom você ter trazido esse ponto para a gente ressaltar, né? Querendo ou não, assim, Bitcoin, em média, é um fenômeno mais da minha geração, né? Dos millennials. A gente, 40, 30 anos, assim, o pessoal está começando a ter filho agora ou teve filho nos últimos 4 ou 5 anos, em média. Então, essa dor ainda está começando a aparecer de verdade, assim, sabe? A gente ainda está amadurecendo enquanto grupo de investidores, comparativo ao grupo de investidores de ação, etc. Então, é sempre muito bom frisar essa parte da sucessão, sem dúvida. Cara, mais alguma coisa que você acha importante falar sobre regulação, contabilidade, etc., ou passamos por tudo? Não, só em cima muito daquilo. Informação para Receita não é necessariamente que você vai pagar imposto. Pagamento de imposto é uma coisa, declarar é outra, totalmente diferente. Então, faça uma declaração e aí a gente faz o processo, um planejamento tributário para você pagar o menor imposto possível ou, dependendo, nem pagar o imposto. Márcio, eu gostei de você, eu gostei dessa 1 hora e pouca de conversa. Eu quero entrar em contato com você. Eu sou um ouvinte, estou falando no papel do ouvinte. Como eu entro em contato com você? Como eu te acho? Qual é o seu e-mail? Qual é a sua empresa? Redes sociais? Como eu entro em contato com você? Você pode entrar em contato comigo pelo @marcio_contador_bitcoin. Vocês veem que eu sou bitcoinheiro de formação. Todos os meus fundos estão 100% em Bitcoin. Para mim, existe Bitcoin e o resto. A minha empresa, ela se chama Bitconsultoria, pode dar no Google aí. E é marcio_phd@outlook.com.br, que aí vocês podem mandar um e-mail e vai. E meu WhatsApp é 51 92 003 2702. Manda aí que a gente vai, que a gente se fala e consegue fazer o planinho para ter todas as informações lá registradas na Receita, bonitinho, e não ter dor de cabeça no futuro. Perfeito. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado. Eu não sei se foi uma aula ou se foi uma consultoria, uma consulta, né? Porque como contador, mas muito obrigado pelo seu tempo. Eu aprendi bastante, eu tenho certeza que o pessoal em casa aprendeu mais ainda. Então, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Que é isso, eu que agradeço, Caio, por ter vindo. Agradeço a BIPA por já ter vindo aqui, ter apoiado o projeto, ter escutado. Cara, abriu o PJ, a gente está em algumas conversas ali que tem alguns ajustes ainda para serem feitos. E aí, o extrato da BIPA, o pessoal faz uma versão e me pede
Márcio, assim tá bom, cara, ainda falta isso, aquilo, aquele outro, então assim, tá ajeitando para o cara pegar e um leigo literalmente olhar assim, ver, pá, tá aqui a minha posição bonitinha, então, ou seja, Você está com o contato do Lorenzo, né? Você está com o contato dos desenvolvedores, dos designers da BIPA? Tô com contato, eu tô falando com 3 direto, são 3 assuntos que a gente tá batendo ali. Puxa a orelha deles que ajuda. O de extrato ali, cara, eles estão escutando no sentido assim, cara, a gente é dev, é desenvolvedor, tá ali, tá votando. Falo, como não me contrata ainda como contador da BIPA, no futuro, mas aí a gente está pegando o extrato bonitinho, que aí, assim, qualquer contador, que mais leigo que seja, tu vai poder pegar o extrato da BIPA e fazer a contabilidade da empresa, sem problema nenhum. Então, eu trabalho contra mim mesmo. Eu estou trabalhando contra mim mesmo. Mas, assim, eu falo, cara, a gente está no oceano azul. Eu não vou conseguir atender todas as empresas, não vou conseguir fazer isso. E espero que cada vez mais pessoas do meu meio venham a trabalhar sobre isso, pensar sobre isso, e aí a gente cresça como uma comunidade cada vez maior, e isso venha a ser um ativo que se torne cada vez mais interessante para todo mundo, incluindo as empresas. Perfeito. Cara, de novo, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing.